Imagine cidades inteiras, outrora prósperas, agora escondidas sob o mar, reveladas apenas por acaso. Essas 8 cidades reais emergiram das profundezas, desenterrando segredos que desafiam tudo o que sabemos. Prepare-se para descobrir histórias tão surpreendentes que vão mudar sua visão sobre o que está submerso. Às vezes, as lendas mais incríveis são aquelas que emergem do fundo do mar. Os oceanos vastos e enigmáticos ainda escondem 90% de seus segredos. Sob suas águas, criaturas estranhas, cidades submersas e relíquias aguardam para serem descobertas. A exploração marítima, mesmo com toda a tecnologia, ainda está em seus primeiros passos, deixando nossa imaginação correr solta sobre o que pode estar lá embaixo. Cada mergulho é uma viagem no tempo, revelando segredos que desafiam nosso entendimento. Assim como o espaço sideral, o fundo do mar nos intriga com suas surpresas, muitas vezes mais próximas de nós do que podemos imaginar. A curiosidade humana sempre nos empurra a explorar mais, a ir além do que já conhecemos. E nesse oceano de mistérios, a ideia de encontrar cidades submersas desperta nossa fascinação. Esses lugares, que já foram cheios de vida e história, agora dormem sob as águas, esperando para contar suas histórias. Como arqueólogos modernos, estamos apenas começando a desvendar o que o oceano ainda guarda. Port Royal, uma vez o refúgio dos piratas mais infames, era uma cidade próspera e temida no século XVI. Conhecida por sua riqueza e decadência, era chamada de a cidade mais perversa do mundo. Porém, em 1692, a natureza decidiu reclamar o que era seu. Um terremoto seguido de um tsunami afundou grande parte da cidade, deixando suas ruínas submersas. O que restou de Port Royal se tornou uma cápsula do tempo, preservada sob o mar. As ruínas da cidade oferecem um vislumbre de uma era onde a pirataria dominava os mares e a lei era apenas uma sugestão. Hoje, mergulhadores e historiadores exploram o que sobrou, desvendando os segredos da antiga cidade dos piratas. A história de Port Royal é um lembrete de como a natureza pode ser implacável. O que uma vez foi um centro de poder e riqueza, agora é um silencioso monumento submerso. E pensar que há mais cidades como essa, adormecidas sob o mar, só nos faz querer mergulhar ainda mais fundo nesse mistério. Xicheng, a lendária cidade do leão, repousa silenciosamente a 40 metros de profundidade em um lago na China. Uma vez símbolo de poder e prosperidade, a cidade foi submersa em 1959 devido à construção de uma usina hidrelétrica. Agora suas ruas, templos e esculturas, outrora grandiosas, estão preservadas no fundo do lago como um museu subaquático. A beleza de Xicheng, mesmo submersa, é de tirar o fôlego. As estruturas detalhadas, ainda intactas, revelam a maestria dos antigos arquitetos e a riqueza cultural da época. Mergulhar em suas águas é como entrar em um portal para o passado, onde cada edifício conta uma história de um tempo em que a cidade era vibrante e cheia de vida. Essa cidade submersa é um exemplo fascinante de como a história pode ser preservada de maneiras inesperadas. Sob as águas tranquilas do lago, Xicheng permanece como um testemunho silencioso de uma era passada, esperando pacientemente para ser redescoberta. Petrolândia, uma cidade brasileira submersa em 1988 devido à construção de uma usina hidrelétrica, carrega consigo uma história melancólica. Durante as estações secas, quando o nível da água baixa, partes de suas estruturas emergem, revelando igrejas, casas e ruas que outrora pulsavam com vida. É como se a cidade, mesmo submersa, ainda tentasse respirar. Essa cidade fantasma submersa oferece um vislumbre do passado, onde os habitantes tiveram que deixar para trás suas vidas e memórias, agora envoltas em silêncio sob a água. É um cenário que mistura tristeza e fascinação, com as ruínas emergindo das profundezas como lembranças de uma vida que um dia floresceu. Petrolândia nos faz refletir sobre o poder transformador da natureza e as decisões humanas que alteram o curso da história. Cada vez que suas ruínas emergem, somos lembrados de que a cidade ainda existe, mesmo que apenas em fragmentos, aguardando o momento de contar suas histórias mais uma vez. A cidade perdida de Cuba, descoberta em 2001 a 600 metros abaixo do mar, é um dos mistérios mais intrigantes das profundezas. Inicialmente, muitos acreditaram que pudesse ser a lendária Atlântida, mas sua verdadeira origem permanece um enigma. Com falta de financiamento para explorações mais profundas, essa cidade submersa continua envolta em mistério, guardando seus segredos nas sombras do oceano. A localização, a uma profundidade tão extrema, torna a exploração um desafio técnico e financeiro,
No entanto, as poucas imagens capturadas revelam estruturas impressionantes que indicam a existência de uma civilização avançada. O que terá levado essa cidade ao fundo do mar? Seria essa uma janela para uma era perdida ou um lembrete de que o oceano ainda guarda muitas surpresas? O mistério da cidade perdida de Cuba permanece, alimentando a imaginação de exploradores e historiadores. Enquanto não houver mais pesquisas, essa cidade continuará a intrigar o mundo, oferecendo apenas vislumbres de suas ruínas submersas, como se nos provocasse a descobrir mais sobre sua verdadeira história. Sob as águas serenas do lago Titicaca, na Bolívia, repousam os vestígios de uma antiga civilização, incluindo uma estrada submersa e um templo que permanecem envoltos em mistério. Acredita-se que esses achados possam estar ligados aos Incas, mas as águas do lago guardam suas histórias com um silêncio intrigante. Essas descobertas sugerem que, muito antes da chegada dos europeus, havia ali uma cultura rica e sofisticada. O lago Titicaca, já sagrado para as culturas andinas, agora esconde sob sua superfície evidências de um passado que desafia nossa compreensão. Essas ruínas submersas não são apenas fragmentos de pedra. São as pistas de uma civilização que talvez tenha tido um impacto profundo na história da região. A cada nova descoberta surgem mais perguntas sobre quem eram essas pessoas e por que suas construções acabaram nas profundezas do lago. Enquanto as pesquisas continuam, o lago Titicaca mantém seus segredos, oferecendo apenas pequenas revelações que nos deixam com a sensação de que ainda há muito a ser descoberto. Como uma página de um livro antigo que só foi parcialmente virada, a história da cidade perdida de Titicaca aguarda para ser completamente revelada. Em 1986, um mergulhador no Japão fez uma descoberta que intrigaria cientistas e historiadores por décadas: as misteriosas estruturas submersas de Yonaguni. Essas formações simétricas e gigantescas, que alguns acreditam ser naturais, logo despertaram debates sobre sua origem. No entanto, pesquisas adicionais sugerem que essas estruturas foram de fato esculpidas por mãos humanas, o que levanta ainda mais perguntas sobre quem as construiu e por quê. As ruínas de Yonaguni se destacam pela precisão de suas formas, que lembram templos e pirâmides, desafiando a ideia de que algo tão antigo e submerso poderia ter sido feito pela natureza. Se forem realmente artificiais, isso pode significar que uma civilização desconhecida e altamente avançada habitou a região há milhares de anos, antes que as águas cobrissem tudo. Mas a falta de provas concretas mantém o mistério vivo. Com cada nova expedição a Yonaguni, mais perguntas surgem do que respostas. A curiosidade de explorar essas estruturas e entender sua verdadeira natureza só cresce, fazendo de Yonaguni um dos maiores enigmas submersos da humanidade. Quem sabe, nas águas profundas do Japão, a chave para desvendar esse mistério ainda esteja esperando para ser encontrada. Leavenworth, nos Países Baixos, foi uma cidade que sucumbiu à força devastadora da natureza no século XVI. Inicialmente destruída por uma inundação, a cidade acabou submersa devido a uma série de desastres ambientais e humanos. O que antes era um lugar próspero e habitado, agora descansa sob as águas, transformando-se em uma memória esquecida do tempo. As ruínas submersas de Leavenworth contam a história de como as forças da natureza podem alterar o curso da humanidade em um instante. O que antes era vida, comércio e comunidade foi varrido, deixando para trás apenas os restos submersos que agora silenciam sob as águas. A cidade, que já foi um símbolo de progresso, é agora um lembrete do que acontece quando o poder da natureza se sobrepõe às obras humanas. Apesar de sua história trágica, Leavenworth é um exemplo poderoso da resiliência da memória e do legado. Embora suas ruas estejam agora inundadas, a cidade continua a existir nas histórias e nas lembranças daqueles que se dedicam a explorar e entender seu passado. E assim, sob as águas, Leavenworth aguarda pacientemente para ser redescoberta. As ruínas submersas de Alexandria, descobertas em 1996, oferecem um fascinante vislumbre da grandeza do Egito Antigo. Entre os vestígios encontrados estão partes do Palácio de Cleópatra e o lendário Farol de Alexandria, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Esses tesouros submersos, ocultos por séculos, nos transportam para uma época de esplendor e mistério. Alexandria, uma vez o centro do poder e da cultura no Mediterrâneo, agora repousa sob as águas, preservando os ecos de uma era dourada. As ruínas espalhadas pelo fundo do mar não são apenas pedaços de pedra.
são capítulos da história que continuam a fascinar arqueólogos e historiadores. Cada descoberta traz à tona mais detalhes sobre a vida e a glória da antiga civilização egípcia. Enquanto exploradores continuam a desenterrar esses tesouros submersos, Alexandria mantém seu status como um dos maiores enigmas arqueológicos do mundo. O que mais pode estar escondido sob as águas? Essa é uma pergunta que continua a instigar a curiosidade de todos que se deparam com os mistérios desse lendário porto. Atlântida, a lendária cidade mencionada por Platão, sempre foi cercada de mistério e especulação. Ao longo dos séculos, muitos a associaram a ruínas submersas encontradas em diferentes partes do mundo, embora sua existência real nunca tenha sido comprovada. A ideia de uma civilização avançada que desapareceu no mar continua a capturar a imaginação das pessoas, tornando Atlântida o símbolo definitivo das cidades perdidas. Embora nunca tenha sido encontrada, Atlântida representa o que há de mais intrigante nas lendas sobre cidades submersas. A possibilidade de que uma civilização tão poderosa tenha sido subjugada pelas forças da natureza e desaparecido sem deixar rastros desafia nossa compreensão da história. É uma lembrança de que, por mais avançada que seja uma sociedade, a natureza pode ter a palavra final. A busca por Atlântida não é apenas uma busca por uma cidade perdida, mas também por respostas às grandes questões da humanidade. O que realmente aconteceu com essa civilização? E se Atlântida for mais do que um mito? Cada nova descoberta de ruínas submersas reacende o interesse por essa antiga lenda, mantendo viva a esperança de que um dia, talvez, o mistério seja resolvido. Essas cidades submersas são mais do que apenas ruínas. São fragmentos de história que desafiam o tempo e as águas. Elas nos lembram de como a natureza pode transformar até as civilizações mais poderosas em simples memórias submersas. Se você quer continuar explorando mistérios como esses, inscreva-se no canal e ative as notificações. Tem muito mais para descobrir, e eu prometo que cada nova revelação será tão fascinante quanto essa.